No vídeo de hoje, meus 10 livros favoritos da vida. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal, um vídeo especialíssimo hoje, um vídeo que eu já estava a fim de fazer há muito tempo, que é os meus 10 livros favoritos de todos os tempos. E nesse vídeo aqui, somente livros, não vai ter quadrinho, não vai ter mangá, só livros. E é importante até aqui falar que enquanto eu estiver listando esses livros aqui, eles não vão aparecer em ordem de hierarquia, eu não separei eles assim. Talvez só ali o meu top 3 que eu faça algum comentário, porque eu tenho eles um pouco mais claro em mente ali, que são os que eu mais gosto. Mas os livros aqui vão aparecer em ordem meio que aleatória. E esse vídeo aqui é muito especial também porque vocês pediram muito esse vídeo. Eu coloquei uma enquete lá na página do Pela Capa no Instagram, inclusive se você ainda não segue, siga o Pela Capa no Instagram, porque lá você consegue ajudar na produção de conteúdo aqui do canal, colocando dicas, sugestões, participando das enquetes. É uma página que está muito legal, a gente tem posts muito bacanas e vai ser um prazer te ter lá interagindo com a gente. Mas eu coloquei uma enquete no final de semana e vocês votaram em peso que queriam esse vídeo daqui. Então, sem mais delongas, bora começar essa listinha com as minhas 10 obras favoritas de todos os tempos. Para começar muito bem esse vídeo daqui, eu quero colocar uma obra do mestre do terror, Stephen King, que é Joyland. Joyland é um livro muito fininho do mestre, ele saiu ali numa coletânea de crimes, né? Foi feito pensado para uma coleção específica de hard case crimes lá nos Estados Unidos, mas se tornou uma das minhas obras favoritas de todos os tempos. Aqui os personagens são muito cativantes, tem uma história extremamente interessante sobre se tornar homem, foi um assunto que me chamou muito bastante atenção, até a forma que o King trabalhou aqui no livro. O protagonista do livro é um protagonista muito interessante. Tem até um episódio que eu tô planejando fazer aqui no canal com convidados, inclusive, que é sobre protagonistas de livros que a gente gostaria de ser amigo deles. E com certeza o protagonista aqui de Joyland gostaria de ser amigo dele, porque o King, ele passa, apesar de ser um livro curto, ele consegue em poucas páginas passar muita personalidade desse garoto aqui pra gente, que gosta de ler Senhor dos Anéis, gosta de escutar seus discos no quarto, e a forma como ele se relaciona com o mundo e a forma como ele amadurece é muito legal. Além de que o King também colocou todos aqueles trâmites de como é que funciona o parque que o protagonista trabalha durante as férias. Funciona ali nos bastidores, né? Pra quem não sabe, na verdade, a gente tem um protagonista aqui que ele perdeu a mãe. E vai ser as primeiras férias dele sem essa mãe dele. E ele tá indo trabalhar, aqueles trabalhos de verão que são bem comuns nos Estados Unidos, num parque de diversões chamado Joyland. E lá, ele tem essa transformação, essa jornada dele. Apesar de ser um livro do Stephen King e ter um quezinho sobrenatural, o sobrenatural ele tá muito de segundo plano aqui. É realmente o King trabalhando a relação desses personagens, a relação desse garoto com ele mesmo na transição para a vida adulta. Eu adoro Joyland. Se você ainda não leu, vale muito a pena ler. Essa aqui é uma leitura que você vai fazer mega rápido. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dando sequência aqui com outro autor incrível e que até agora eu não tive nenhuma decepção lendo as obras dele, tá aqui Philip K. Dick com O Homem do Castelo Alto. Esse daqui é um livro de ficção científica, podemos dizer. Assim, o Philip K. Dick ele é muito conhecido pelas ficções científicas que ele escreve, apesar de que aqui a gente não tem esse sci-fi ali muito forte, não. Tem umas viagens muito doidas no livro, mas não sei se entra muito ali no sci-fi, mas acho que entra, na verdade. Aqui a gente tem a história de um mundo no qual a Alemanha e Japão ganharam a Segunda Guerra Mundial. E já um twist muito interessante que eu gosto nessa obra daqui é que várias vezes quando a gente pega essa temática de tipo, o que teria acontecido se a Alemanha tivesse ganhado a guerra? A gente sempre vê essas obras muito orientadas ali para a Alemanha, para o nazismo mesmo, né? Enquanto aqui o Philip K. Dick me surpreendeu bastante com a força da influência japonesa em território americano, caso tivessem ganhado a guerra, né? E só de ver esses paralelos assim já foi muito interessante. Mas aqui o Philip K. Dick consegue explorar temas muito profundos sobre utilidade, valor atribuído, valor da história, o valor do próprio futuro,
a nossa percepção sobre as coisas. Tem uma cena desse livro aqui que eu não posso contar, obviamente, porque é um spoiler do caramba, mas que ela me mexe profundamente toda vez que eu lembro dela, que é um personagem desolado tentando arrumar sentido para a vida dele. É maravilhosa essa cena, e essa é a coisa legal que também, apesar de ter muita gente achar, na verdade, que o legal do livro é só esse cenário, tipo, o what if, o que teria sido se tivesse sido diferente a Segunda Guerra, aqui o Philip K. Dick consegue usar esse panorama ali como muito subtexto para falar de temas inacreditavelmente legais e profundos. É um livro que você consegue ficar falando horas e horas e horas sobre ele, e eu acho que eu tô devendo fazer um vídeo sobre o Homem do Castelo Alto aqui pro canal. Eu tô falando do livro e já tô com vontade de falar mais ainda, então acho que pode render um bom vídeo. Se você tiver interesse de ver qualquer vídeo de qualquer uma das obras que eu falar aqui hoje, deixa aqui nos comentários, junto com a sua lista de 10 melhores livros aí, seus livros favoritos, que eu quero saber também. Mas deixa aí, que nem eu disse, vocês ajudam o Pela Capa a construir aqui sua grade de conteúdo. Então se você quiser ver vídeos de algum desses livros, só deixar aí nos comentários. Vamos agora para um livro desolador, um livro completamente emocionante, um livro completamente potente e que você consegue ler em uma tarde, que é O Velho e o Mar, de Hemingway. Esse livro daqui é um soco na boca do estômago, sério mesmo. É incrível como é que o Hemingway conseguiu passar tanta emoção e tanto significado em poucas páginas também. Aqui a gente tem a história de um pescador, velho já, que tá indo pescar os marlins, né? Esse bicho aqui da capa. E conta sobre essa pescaria dele, e sobre a resiliência dele, a luta do homem contra a natureza, a importância ali de não desistir, de dar o seu máximo até o fim, mesmo que esse fim não seja realmente satisfatório. É um livro bonito demais. É lindo esse livro aqui. Eu acho que talvez, de todos esses que eu selecionei aqui para falar com vocês, é o mais bonito. Então fica aqui mais uma dica. Esse aqui também é um livro que não dá para falar tanto assim sobre ele sem ficar entrando nos detalhes. Esse daqui tem vídeo aqui no canal já, vou deixar o card aqui em cima. É um vídeo antigo do canal, mas eu acho que é um vídeo muito bacana que vale a pena vocês conferirem se tiverem interesse de ler esse clássico absoluto. Eu tô precisando de corrigir esse erro e ler mais obras do Hemingway. E falando agora, e lembrando agora dessa obra aqui, de tanto que eu gostei dela, com certeza é um autor que eu vou tentar encaixar alguma coisa para esse ano dele. Esse sim já é ficção científica mais raizona, assim, né? Não tem como não falar de A Fundação nesse vídeo daqui, né? E para vocês falarem que eu não tô roubando, se eu for para escolher um dos 3 livros da Fundação, apesar de eu ter pegado esse aqui, que é o volume único, eu escolheria o primeiro Fundação. É o que eu mais gosto da trilogia, apesar de eu achar a trilogia inteira simplesmente maravilhosa e arrebatadora. Mas Fundação é incrível. Esse, de verdade, eu acho que é a leitura obrigatória para todo mundo que é fã de ficção científica. E o Asimov é talvez um dos melhores escritores que eu já tenha me deparado. Em questão de fluidez, em questão de apresentação de ideias, de construção de mundo, no sentido de que ele consegue construir um mundo extremamente criativo e inventivo só com diálogos. Ele é pouco expositivo, ele deixa muito pra gente poder imaginar também, apesar de que é estranho, porque ele consegue fazer muito com pouco. E eu acho que esse é um dos maiores méritos do Asimov. A Fundação também tem vídeo aqui no canal, vai ter card aqui em cima para vocês poderem ver. Se não me engano é o 3º vídeo do canal, vocês vão ver os primórdios do Pela Capa. Talvez valha até a pena fazer uma revisita nesse vídeo daí, ou então refazer esse vídeo aqui com um cenário mais bonitinho e tudo mais, né? E com novas opiniões. Mas Fundação é o maior marco da ficção científica, não tem como fugir muito disso. É um dos meus autores favoritos de todos os tempos, e ele é Asimov, né? Asimov e Asimov.
Fundação é uma obra que as pessoas, mesmo quem não tá tão inserido em ficção científica e tudo mais, pelo menos já ouviu falar de Fundação. E isso diz muito sobre a importância de uma obra, né? Que inclusive ganhou de O Senhor dos Anéis como maior ficção da história. Acho que esse foi o prêmio. Ali, acho que foi no Hugo. Prêmio Hugo. Foi o Hugo? Deve ter sido. Mas ele ganhou de O Senhor dos Anéis ali numa premiação que eles fizeram meio retroativa. E eu fiquei muito incomodado com isso quando eu vi na época. Na época não, né? Quando eu descobri, eu não tava vivo na época, mas quando eu descobri que Fundação tinha ganhado dos Seus Anéis, eu fiquei, nossa, tal, que mentirada, roubaram. Mas depois que eu li, eu consegui entender por quê. Pelo menos parte da minha revolta foi embora. Então fica aqui, Fundação. O próximo livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, infelizmente eu não tenho ele físico aqui comigo hoje, porque ele tá emprestado. Livro bom, eu acho que a gente tem que divulgar e incentivar que outras pessoas leiam. Justamente o motivo pela capa existir, né? Mas esse livro tá emprestado com meu primo, que é um dos meus autores favoritos, mesmo assim. Talvez eu possa fazer um vídeo depois sobre meus autores favoritos. Não sei se vai ter tanta diferença aqui da lista dos top 10 livros, né? Mas pode ser uma boa ideia. Mas um dos meus autores favoritos de todos os tempos é Haruki Murakami, um autor japonês. E minha obra favorita dele até hoje foi Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Que livro! É um livro que me emociona toda vez que eu lembro dele. E foi um livro que a gente leu no nosso clube do livro aqui do canal. E foi, acho que das discussões que a gente teve até hoje no clube do livro, essa foi a minha favorita disparada. Porque todo mundo que leu tinha muito pra falar sobre essa obra. E conta a história de um cara que tinha uma amiga durante a infância dele, né? Eles eram colegas, bons amigos, e ela tinha uma perna meio torta, assim, então ela não tinha tantos amigos, só que aí, por obra do destino, esse garoto teve que se mudar. Ele perdeu o contato com essa amiga. Só que aí, muitos anos depois, esse cara já era casado, já tava com filho, trabalhava junto com o sogro dele, na verdade. Ele fazia a gestão ali de uma casa de jazz, um bar de jazz, e essa amiga dele volta para a vida dele. E coloca muito em xeque ali sobre temas como realização, como sonho. É um pouco aquela coisa que o pessoal brinca sobre crise de meia-idade, né? Mas eu acho que é um questionamento muito válido para todo mundo em todas as idades, que é: o que eu tô fazendo com a minha vida hoje é realmente o que eu gostaria de estar fazendo? E tem muito mistério envolvendo essa amiga dele também, que deixa a gente completamente preso na história. E é impossível parar de ler esse livro daí. Se você quer começar a ler Haruki Murakami, eu acho que esse livro é uma excelente pedida, porque ele é muito fininho e tem uma história muito potente. O próximo livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiquei muito na dúvida se ele ia entrar nessa lista daqui, por alguns motivos que eu vou explicar, mas é aqui O Temor do Sábio, o volume 2 da Crônica do Matador do Rei, que é a continuação aqui de O Nome do Vento, que é um livro que eu gosto muito, inclusive é um livro que eu comprei pela capa. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro daqui, aí teve uma vez que estava eu e meu amigo Rafael Calil lá na Saraiva, que nem existe mais, eu acho, e a gente se deparou com esse livro daqui, e a gente gostou muito da capa. Achou a capa muito bonita, a gente ficou conversando e tudo mais. Tempos depois, nós dois compramos o livro e nos apaixonamos pela história. Só que tudo que eu acho que o 1 faz incrível, o 2 faz melhor. E o 2 eu adoro ele, tem um senso de aventura muito maior. Mas eu fico na dúvida se eu ia colocar ele aqui, justamente porque é uma série que não se conclui. Então é uma história que ela tem um gosto amargo de que ela não está finalizada. E infelizmente eu não sei se vai ser. Esse livro aqui, ele foi lançado em 2011. Pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez, acho que foi lá fora também em 2011. Então já estamos com 14 anos que a gente está esperando o terceiro volume. E tem muito tempo que eu fiz a leitura disso daqui. Então é uma daquelas obras que eu tenho um pouco de medo de reler e me desapontar. Mas eu acho que não. É um livro que eu tinha gostado muito, muito, muito mesmo. E tem todo o potencial para agradar.
Os melhores tropes de fantasia estão aqui. A gente tem uma escola de magia, nós temos um protagonista muito legal e carismático, nós temos música envolvendo na trama toda, uma história de vingança, misturado com muitas partes ali de romance, amor, tem lutas, tem guerras, tem aventura. É realmente um prato cheio para todo mundo que gosta de fantasia. Então fica aqui. Eu só não coloco como recomendação, porque senão você vai ficar aí em casa que nem eu, frustrado, que a desgraça do autor não completa essa trilogia. Mas é uma fantasia muito boa. O último aqui, antes de a gente entrar no nosso top 3 ali final, né, que realmente vou estabelecer uma ordenzinha, é um clássico absoluto, que também fiz a leitura dele no nosso Clube do Livro. Então olha, se você ainda não faz parte desse Clube do Livro, gente, vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo. Link vai estar aqui embaixo, inclusive nossa leitura atual está sendo O Coração das Trevas, o cronograma está lá no Instagram do Pela Capa. Mas esse clássico absoluto aqui é Drácula. Drácula, ele abriu meus olhos para a literatura de clássicos. É um livro que era muito emblemático, eu sempre tive muita curiosidade de ler, mas aquela curiosidade meio de obrigação, sabe? Tipo, eu tenho que ler o clássico, tenho que ler um clássico, tenho que ler um clássico. Só que no momento que eu li Drácula, eu falei, beleza, eu entendi por que esse livro é clássico e me despertou interesse de ler outros clássicos. Então, é aqui, Drácula acho que não tem muito o que falar sobre ele, né? É meio chovendo molhado. Tem vídeo só de Drácula aqui no canal também, o link tá aqui em cima. Mas Drácula é formidável. É uma leitura que eu achei que eu não ia gostar, porque é feita de forma de cartas, mas funcionou muito bem. Inclusive tem um twist, mais ou menos, sobre o porquê que essa obra aqui ela é feita de forma epistolar, com as cartas e tudo mais. Então, eu não quero entrar em spoilers, mas o vídeo completo de Drácula tá aqui em cima. Se você ainda não leu, se tem medo de que é um calhamaço, tem medo de que é um clássico, não precisa ter medo, leia Drácula e depois me conta o que você achou. Entrando agora no nosso top 3, realmente esses aqui eu acho que eu consigo elencar em ordem de gosto mais ou gosto menos, tipo assim, número 1, 2 e 3. Além de que eu posso falar que esses três aqui se destacam dos demais que eu mostrei aqui no vídeo de hoje. Em terceiro lugar temos aqui O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis talvez seja uma das obras da minha vida, assim. E eu consumo Senhor dos Anéis em todas as mídias possíveis. Eu escuto trilha sonora enquanto eu tô dirigindo, eu reassisto os filmes pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, e os livros são completamente apaixonantes. Senhor dos Anéis é uma das obras, eu acredito que seja uma das obras mais importantes já escritas, e eu acho que nos dias de hoje, no cenário de fantasia que a gente vê hoje, ela é mais importante ainda. Não só por ter cunhado ali, trilhado o primeiro caminho que todos os autores de fantasia que a gente gosta trilharam depois, né? E eles não têm medo de falar que eles se inspiraram em Senhor dos Anéis, porque Tolkien é o pai da fantasia clássica. Não tem como fugir disso. E eu acho que não é demérito nenhum quando a gente consegue ver traços de Senhor dos Anéis em outras obras. Senhor dos Anéis fala muito sobre o impacto do homem contra a natureza, sobre apreciar o simples, fazer o bem. Na obra do Senhor dos Anéis a gente tem pouquíssimos, na verdade só tem um ali ou dois personagens mais ou menos cinzentos. A gente tem aqui realmente personagens que são objetivamente bons e objetivamente maus. E eu acho muito importante, numa história tão épica como essa, que a gente tenha esses ícones tão emblemáticos que a gente possa se espelhar e aprender com eles. Eu acho que o Frodo, o Sam e o Aragorn ali são os principais nesse quesito, mas o Senhor dos Anéis também mostra pra gente que a coragem não precisa vir dos lugares mais óbvios, que pode vir do lugar pequeno, e que para fazer o bem, você não necessariamente precisa lutar uma guerra, precisa salvar a vida de alguém, mas fazer o bem é viver sua própria vida com dignidade, viver a própria vida com coragem, com bondade, que isso sim
afasta o mal da vida das pessoas. É uma das obras mais importantes escritas na história da humanidade, sem sombra de dúvidas. E... nossa, eu me emociono toda vez que eu falo de Senhor dos Anéis. Eu gosto muito. Se você já gosta dos filmes, vale a pena ler o livro. Tem algumas mudanças muito interessantes de a gente acompanhar. Mas consuma o Senhor dos Anéis. Independente da mídia, mas os livros são incríveis. Aqui meu segundo livro favorito da vida. Quem aí já acompanha o canal há mais tempo sabe mais ou menos quais vão ser os 2 livros que eu vou mostrar aqui logo em seguida. Quem já viu o último vídeo já deve estar desconfiando de qual que é, porque temos um substituto aqui no lugar que ele costuma aparecer aqui no vídeo. Eu tô falando das Crônicas de Arthur. Crônicas de Arthur é uma das obras mais importantes para mim. Foi a obra que me incentivou a criar o Pela Capa, então vocês verem a importância que esse livro tem na minha vida. Mas para não roubar também, que nem eu fiz lá em Fundação, vou selecionar aqui o livro que eu mais gosto da trilogia, que é O Inimigo de Deus. O Inimigo de Deus, ele é maravilhoso, um livro de mais de 400 páginas que eu praticamente li em um dia e meio, sabe? Aqui a gente já tem os personagens muito bem estabelecidos. Deixa eu segurar só o volume 2, porque esse box é pesado. Mas aqui a gente já tem os personagens já estabelecidos do primeiro livro. E aqui a gente vê todo o circo pegando fogo, se armando para a conclusão no terceiro. Aqui a gente tem os plot twists, as jogadas mais interessantes da franquia, os personagens mostrando suas verdadeiras cores, suas verdadeiras motivações, e você com aquela sensação de que o circo tá pegando fogo o tempo inteiro. Aqui é realmente um livro que nas últimas 200 páginas é sem respiro. É coisa impressionante atrás de coisa impressionante o tempo todo. Bernard Cornwell, aí eu acho que eu já consigo dizer com muita tranquilidade que é o meu autor favorito mesmo. E a forma como ele escreve os acontecimentos desse livro é ímpar. Eu tô fazendo a leitura hoje das Crônicas Saxônicas, que estão aqui atrás também, que também estão fantásticas. Mas eu acho que as Crônicas de Arthur, até por ser uma saga um pouco menor, consegue ficar um pouco mais consolidada na cabeça ali e ter uma estima maior para mim. Apesar de que ali nas Crônicas Saxônicas, eu acho que a gente tem 2 livros, pelo menos os que eu li até agora, que conseguem até rivalizar aqui com O Inimigo de Deus. Mas, se for para escolher uma obra do meu autor favorito, é O Inimigo de Deus. Se você ainda não leu as Crônicas Saxônicas, leia. Eu acho que eu não poderia dar um conselho melhor para vocês do que ler as Crônicas Saxônicas. Saxônicas não, meu Deus. Vocês estão vendo aqui já depois de muito erro, mas eu tô errando toda hora confundindo Crônicas de Arthur com Crônicas Saxônicas. Leia as Crônicas Saxônicas também, é muito bom. Mas a recomendação aqui é para as Crônicas de Arthur. E para fechar o nosso vídeo aqui com chave de ouro, então já vou pedir aquele like esperto para você aqui nesse vídeo. Se inscreva se não for inscrito. E agora eu vou revelar para vocês o meu livro favorito de todos os tempos, que é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Esse livro aqui foi meu único contato com esse autor, que é italiano. Os italianos realmente me surpreendem bastante, principalmente pelo cenário de quadrinhos dele. Mas a literatura italiana era algo que eu ainda não tinha explorado muito a fundo. E Dino Buzzati chegou com os 2 pés na porta. Aqui em Deserto dos Tártaros a gente acompanha um militar, um jovem militar, o tenente Giovanni Drogo, que ele foi escalado para ir para um forte de fronteira. E esse forte de fronteira, ele tem uma característica muito interessante. Ele foi colocado ali para barrar a invasão dos tártaros pelo deserto. Aqui a gente está num país meio fictício, a gente não precisa de saber exatamente onde é que se passa a história. Só tem que saber a existência desse forte. Mas ninguém nem lembra da última vez que os tártaros invadiram. Tem tanto tempo, que é uma coisa que fica meio no sonho. Só que aqueles homens, eles ficam tanto tempo ali dentro do forte, alimentando a esperança de uma glória numa batalha que nunca chega,
E eles ficam com aquele sentimento de não querer largar o osso, sabe? Tipo, não, se eu for embora, a batalha vai chegar e eu vou perder ela. Ou então, vai ser desonroso pra mim abandonar o pessoal aqui que tá aqui nessa causa tão nobre que é proteger nosso país da invasão dos tártaros. Só que é um livro sobre a perda da juventude e esse apego que a gente tem com o conforto, né? É muito confortável pra gente, até mesmo em situações que nos prejudicam, continuar, porque a mudança pode ser muito mais traumática do que o status quo, né, da coisa. Então, os ensinamentos desse livro daqui eles podem ser transpostos para qualquer lugar. Sobre um trabalho que você está ali esperando a promoção que nunca chega, um relacionamento que você está esperando uma mudança do seu parceiro ou parceira, que ele nem se toca que você está esperando por isso e nunca acontece, mas você mantém aquele relacionamento na esperança de que um dia essa pessoa vai mudar. Coisas como ir na academia, coisas como fazer uma faculdade, coisas que implicam uma grande mudança, um grande esforço nosso para mudar, muitas vezes para o melhor, mas que a gente não faz por medo da mudança. É sobre a passagem do tempo é muito cruel. Nesse livro aqui, a passagem do tempo, ela arranha a nossa pele como se fosse a areia do deserto, sabe? A gente sente ela de forma física e agoniante. E foi um livro que ele me fez mudar várias coisas na minha vida. E espero que tenha sido mudanças para melhor. Mas eu realmente saí de situações que o livro me fez abrir os olhos para elas. Então, é o meu livro favorito da vida. Esse aqui também foi um livro que a gente leu lá no nosso clube de forma meio clandestina, sabe? Eu li esse livro, falei pro pessoal que eu já tinha lido, que o pessoal ia gostar. Aí um leu, aí o segundo leu, o terceiro leu, o quarto leu. Só que chegou no momento que tanta gente já tinha lido o livro que a gente falou, gente, bora fazer uma discussão desse livro também? E aí foi o que a gente fez. E tá aqui, meu livro favorito da vida. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dos 10 livros favoritos da vida. Obviamente que essa aqui é uma lista viva, uma lista mutável. Eu posso ler amanhã um livro que pode entrar aqui e destronar um desses, né? Então, quem sabe daqui a 1 ano ou 2 anos eu venho e refaço esse vídeo aqui com novos membros nessa lista. Espero que essa lista mude bastante, que só indica que eu vou estar fazendo leituras excelentes. Mas é isso, gente. Eu quero muito saber de vocês quais são seus 10 livros favoritos. Deixa aqui nos comentários. Nos comentários é a melhor forma da gente interagir aqui e eu respondo todos. Então deixa aqui quais são seus livros favoritos que eu quero muito saber. Vou deixar aqui o vídeo que eu fiz de Drácula, um clássico absoluto do terror mundial. Eu acho que é um vídeo que vale muito a pena vocês darem uma conferida. E aqui embaixo também eu vou colocar o vídeo que eu fiz de O Velho e o Mar. Estou selecionando aqui alguns dos vídeos que eu citei aqui durante o vídeo. Os vídeos que eu citei durante o vídeo. Ficou meio esquisito, mas é isso aí. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.